irmãos. Quando ruim fosse assim, não é isso. Está escrito, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Até mesmo no céu, na eternidade, a misericórdia do Senhor estará sempre a revelar-se. Caso contrário, seria um desastre. Hoje, o Senhor nos leva e dá a graça de falarmos acerca de um assunto tão importante na Sagrada Escritura. O título da nossa mensagem, da mensagem da parte do Senhor para nós é As Três Cruzes. As Três Cruzes. Mas, antes disso, os irmãos, mesmo sentados, vão abrir as vossas Bíblias no capítulo 23 de São Lucas. E vamos começar a leitura no verso 33. O capítulo é 23. O verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam de Jesus, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. E se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam de Jesus. Chegando-se a Jesus e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima de Jesus estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados e crucificados blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, Jesus, mal, não fez nenhum mal. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo que o tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Até aqui a leitura da Sagrada Escritura. Bater no peito significa arrepender-se, castigar-se a si mesmo. Foi assim que a multidão voltou às suas casas ou para onde se dirigiram depois daquele espetáculo, como nós acabamos de ler, um verdadeiro espetáculo eterno, glorioso,
cujo significado, cujo resultado chegou até este momento. Oremos ao Senhor. Por Tua graça, Pai eterno, aqui estamos. Mais uma vez, Senhor, para ouvir e para falar a Tua palavra, Senhor. Pai Santo, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, no interior de cada ser. Revela-te, Senhor querido, se é esse o Teu plano, a Tua vontade. Mostra-te, Senhor. Toca, Senhor, em cada vida, em cada coração que está ao alcance destas palavras. Já te agradecemos, Pai Santo, no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem, amém. Certa ocasião, um menino viajava de carro com seu pai e perguntou-lhe, pai, por que há tantas cruzes ao longo da estrada? O pai respondeu, cada uma dessas cruzes, meu filho, representa alguém que morreu. A cruz sempre lembra a morte. A cruz vem pendurada ao pescoço dos católicos e dos protestantes. Parece que é a única coisa que têm em comum. Nesta ordem de ideias, hoje vamos falar de 3 cruzes. Em Lucas 23, 33, nós acabamos de ler há momentos. E quando chegaram ao Calvário, que significa caveira, ali crucificaram Jesus e também os 2 malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Calvário, Gólgota, caveira, é o mesmo nome. Está escrito em diversas línguas. É o que faz a diferença. Calvário é uma colina que se estende nos arredores da cidade de Jerusalém. Os lados desse monte são suaves. Uma colina é uma elevação de terra ou terreno que não passa de 50 metros ou de 160 pés. Se é mais alto do que isso, já não é uma colina, é um monte, é um pico. As 7 famosas colinas da Itália e de Lisboa é exatamente atos que acontecem, acidentes geográficos. Muito bem. O que quero falar com isso é para todos saberem e ficarem na mesma página, como se diz em inglês, do que nós estamos falando. O Senhor Jesus foi crucificado nos arredores da cidade de Jerusalém, em um lugar chamado Calvário, Caveira. Quando passamos por lá, notamos que houve a necessidade em tempos idos e passados, em que eles tiveram de abrir uma estrada na beira, na margem dessa colina chamada Calvário. E por efeitos inexplicáveis, o resultado de terem cavado isso ficou uma caveira. Nós ficamos lá a alguma distância, aí de uns 20 ou 30 pés, e nós vemos na barreira, vamos chamar assim, está uma caveira, naquele rochedo, naquelas rochas ali. É um lugar mesmo significativo. Não há dúvida nenhuma que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós naquele lugar. Se alguém estiver interessado em ver essa fotografia, eu posso mostrar-na agora. Muito bem. 3 cruzes, 3 homens. Diga comigo. 3 cruzes, 3 homens. Diga. Só mais uma vez. 3 cruzes. Muito interessante. Muito interessante. 3 cruzes, 3 homens. Números na Bíblia podem ser muito importantes. De facto, há línguas que algumas palavras são escritas com números. O números, embora só haja 9, não é? Ou 10, contando o 0, só haja 10, mas é uma coisa infinita. Milhões de telefones neste mundo, por esse mundo além, só com 10 algarismos. Uau! Números são muito importantes, mas
a mensagem e o assunto não é só números. Vamos andar. O número 3, por exemplo, que aparece na Bíblia 467 vezes, é um número cuja significância é muito profunda. O número 3. Muito do que Deus criou está dependendo do número 3. Exemplo: princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. 3. Manhã, meio-dia e noite. As 3 pessoas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Noé foi pai de 3 filhos. Houve 3 pais de Israel: Abraão, Isaque e Jacob. Daniel orava 3 vezes por dia. Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe. Satanás tentou Jesus 3 vezes no deserto. Pedro negou Jesus 3 vezes e nunca mais acaba. 3 vezes, 3 homens, 3 acontecimentos, nunca mais acaba. Para melhor compreendermos o que estamos procurando dizer-vos e o que estão ouvindo, vamos dar um nome a cada uma dessas 3 cruzes. A cruz central, aqui está ao meio, é a cruz redenção. Redenção de redimir. A cruz da esquerda é a cruz rejeição, de rejeitar. A cruz da direita é a cruz aceitação, de aceitar. Na cruz central, Jesus morria como oferta pelo pecado. Esse morria parece estar errado, mas está correto. Pode ser morreu, mas esse morria tem outro significado no sentido de falar. Então, na cruz central, Jesus morria. Quem escreveu isso na sequência do tempo. Muito bem. Na cruz da direita, um ladrão morria para o pecado. E na cruz da esquerda, outro ladrão morria, mas em seus pecados. Vamos meditar um pouco na cruz que tem o nome de rejeição, a cruz da esquerda. Nessa cruz, estão representados todos os que buscam alcançar sua salvação por esforços pessoais. Lembra que ele diz, texto do Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Os irmãos podem compreender o que está nessa frase? Já que tu és, diz que tu és, salva-te a ti e a nós. Ele queria ser salvo também. Mas ele não queria falar bem de Jesus, ele não queria nada com Jesus. Ele estava esperto. O mundo está cheio disso. Já que isso é assim, que aconteça isso. Já que Deus é assim, por que é que acontece aquilo? O homem, o ser humano, tem por obrigação e dever de respeitar Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Jesus, seu Filho, nosso Salvador, e o Espírito Santo, nosso Consolador. O homem, o ser humano, tem todo o direito e obrigação até mesmo, e também dever de respeitar a Deus. Não perguntar a Deus, não dizer o que Deus há de fazer, mas ouvir e obedecer. E quem não o fizer, no fim, nós vamos ver. Há uma recompensa. Há uma recompensa para quem faz e também há uma recompensa para quem não faz. A
Depois não venhas te queixar que, afinal de contas, as coisas são como são. É isso sim. Vamos, como ele dizia, vamos meditar um pouco na cruz, que tem o nome de rejeição, a cruz da esquerda. Nela estão representados todos os que buscam alcançar sua salvação por esforços pessoais. Nessa cruz estão aqueles, como as autoridades disseram, salve os outros, que salve a si mesmo. Se é de facto o Cristo de Deus, o escolhido, o ungido. Lemos isso há pouco, no capítulo 23, 35 de Lucas. O mais triste da história do ladrão que estava na cruz da rejeição, nesse que queria que o Senhor saísse da cruz e que os levassem também consigo à esquerda. Preste atenção, repare bem, aquele que está na cruz da rejeição, de rejeitar, a cruz da esquerda, que se perdeu, ele perdeu-se, estando tão perto da salvação. A salvação estava ao alcance das suas mãos. Ele estava ao lado do Salvador, tão distante do Senhor Jesus como estava o outro. Tão perto de Jesus e da salvação, mas ainda assim, totalmente perdido. Quem é que me está ouvindo? Quem é que me está ouvindo? Perto de Jesus, perto da igreja, dentro da igreja, seja ela qual for, e ainda perdido. Deixa eu perguntar-te uma coisa. Tu tens a certeza da tua salvação? Tu sabes se tu és salvo ou não és salvo? O Senhor dá certeza. Quem é salvo sabe que é salvo. E quem não é salvo sabe muito bem que está se enganando a si mesmo, porque ele sabe que não é salvo. Quem não é salvo sabe que não é salvo. Ele engana-se a si mesmo, arranjando uma lista desse tamanho, assim, dizendo isso e aquilo, os meus avós, os meus pais, a minha igreja, isso, aquilo e o outro. Cuidado! Aquele homem, a cruz que estava do lado esquerdo, ele estava perdido, completamente perdido, com o Salvador, com o Salvador do mundo ao seu lado. Veja a diferença entre um e o outro. Não me venha dizer que são todos iguais, por favor. Nunca mais faça os meus ouvidos ouvir isso. Nós somos todos iguais. Não há duas pessoas inteiras. Duas pessoas iguais neste mundo inteiro. Ele diz, não há duas pessoas iguais neste mundo inteiro. Nós somos iguais, temos algumas coisas iguais, temos muitas necessidades, nem todos têm as mesmas necessidades. Eu gostava de falar disso, mas eu não tenho tempo para isso. Quem é que diz que todos têm as mesmas necessidades? Não tem. Eu tenho necessidade de coisas que pessoas não têm e vice-versa. Então, não somos iguais. E os irmãos que notam na diferença em três homens que estão em três cruzes, a diferença que pode existir. O tema, o assunto, não é se é igual ou não, mas também pertence ao que estamos falando. Muito bem. Acabamos de afirmar e dizer que o homem estava ao lado, ao pé do Senhor Jesus e estava completamente perdido. Na cruz do centro, Jesus, Cristo, o homem perfeito, oferecia um sacrifício perfeito para redimir todos os pecadores. Agora, os irmãos agora estão aqui sentados, principalmente os irmãos que estão aqui sentados. Pensem um pouco, meditem um pouco, imagina isso na tua cabeça. Os irmãos estão vendo três cruzes, três homens pregados na cruz. Aparentemente não havia grandes diferenças na cena, por assim dizer, entre os três homens. Mas o homem que está no meio, Jesus Cristo, o homem perfeito, oferecia um sacrifício perfeito para redimir todos os pecadores. Os irmãos veem? Todos os pecadores
tenham a oportunidade de serem remidos pelo sangue de Jesus. O que eu quero dizer agora é muito importante. Se por acaso alguém não percebeu, todos os pecadores deste mundo, quando se diz todos, é todos, os maiores, os mais pequenos, os mais fortes, os mais fracos, têm salvação em Cristo Jesus. Não há medida de pecado que o sangue de Cristo Jesus não perdoe. Porque em todo esse sistema inexplicável, esse sistema de derramamento de sangue inexplicável, esse sistema foi criado pelo próprio Deus. Isto significa que para entrar no céu, só com esta moeda, só com este cunho que é o sangue de Jesus, ninguém pode fazer nada, absolutamente coisa alguma, para ser salvo neste mundo, a não ser crer em Jesus. É o que a pessoa pode fazer, é o que pode e deve fazer. Não pode fazer mais nada depois de dar a sua vida a Jesus, pode fazer muitas coisas que vão contribuir para o seu próprio galardão, porque o Senhor não só salva, o Senhor não só cura, o Senhor não só batiza no Espírito Santo, o Senhor ainda tem um galardão por cima ainda para dar àqueles que fizerem alguma coisa neste mundo para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso é obra. Dói o nosso coração quando nós vemos pessoas que nem querem saber das palavras que estão ouvindo. Disso que eu estou falando agora. Dói o nosso coração porque eu não quero dar um nome a isso, porque não é um nome agradável, mas dói, custa saber que aquela pessoa não vê um palmo à frente do nariz. Que Deus te abençoe, queridos amigos, estimadas senhoras, quem quer que seja, que esteja ao alcance da nossa voz, para que, vê se tu tens uma certa tendência para as coisas de Deus. Vê se tu tens alguma coisa, começa com a religião, vê se tu tens uma certa tendência de pender para um lado religioso, mas com Jesus em mente. Porque a religião, a verdadeira religião, é o caminho para Jesus. Não é o caminho, a religião não é o caminho, mas é o caminho para Jesus. Essa casa aqui, esse templo, não fala de outra coisa senão a religião, mas isso não salva ninguém. E no mundo inteiro, a mais famosa catedral na Itália, queria dizer Vaticano, não salva ninguém. Ninguém é salvo por coisa alguma, a não ser por ser tão fácil, a não ser por Cristo Jesus. Vamos dizer todos glória a Deus, vamos dizer glória a Deus, aleluia, Senhor. Muito obrigado. Muito bem, estamos quase terminando hoje, não vamos ser longo. Na cruz do centro, Jesus Cristo, o homem perfeito, oferecia um sacrifício perfeito. Sendo perfeito, como diz a Bíblia, um sacrifício que foi consumado. Não é consumido. Consumido é consumir o que se compra no Stop and Shop ou em qualquer loja semelhante. Jesus consumou a nossa salvação. Quer dizer, sabe o que quer dizer consumar? Quer dizer, aqui ninguém mexe. Está pronto, acabou e acabado. Aqui não mede, mais um toquinho para aqui, mais um retoque para ali, por a sua maneira. Oh, se a salvação é posta de várias maneiras. Oh, se a salvação é colocada de várias maneiras. É verdade, tu crees em Jesus, mas... Podes crer em Jesus, mas... Tem a moda, tem a tradição, tem a cultura, tem mil e uma coisas a considerar. Crê em Jesus, mas não tem mais. É trabalho consumado. Crê em Jesus, o único e suficiente Salvador da tua alma, e ponto final. Nunca se esqueça, ninguém que está me ouvindo, mesmo dentro desse tempo, não é só aceitar Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz para seguir
a Jesus, que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, montes de pessoas fazem isso, e não segue a Jesus, a sua situação, a situação dessa pessoa é muito frágil e perigosa, porque ele está convencido de que recebeu Jesus através das palavras que alguém disse para ele dizer. Ele fica com fé naquelas palavras, mas ele não segue a Jesus. É não seu juiz para declarar isso, mas eu posso dizer que essa pessoa, o que não segue a Jesus, está numa situação muito perigosa. Jesus disse, vem e diz, vem e segue-me. Vem e segue-me. Não fiques parada. Muito bem, vamos continuar. À direita de Jesus estava o bom ladrão. Bom, ele é chamado de bom ladrão. É uma situação estranha chamar bom um ladrão, mas pelo menos, se não era um bom ladrão, passou a ser um bom ladrão. Não um bom ladrão para roubar, mas um bom ladrão porque agora pertencia a Jesus. Este ladrão na cruz, que está na aceitação, na cruz da aceitação, os irmãos ainda se lembram, não lembram? Ele aceitava e reconhecia a pena de seus crimes, mas só não estava preparado para além da morte. Entende? Ele compreendia, ele disse, este preso crucificado não podia fazer nada a não ser pensar e falar. Isso que eu acabei de dizer. Eu tenho ouvido muita coisa, mas isso que eu acabei de dizer, eu nunca vi antes. Mas realmente é. Se nós estudarmos a situação, eu não vou descrever o que é crucificação. Eu não vou descrever isso. Mas a crucificação era o pior, do pior que se podia fazer em ser humano. A pessoa não podia falar, etc, 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 etc. Por causa da posição, por causa do peso na caixa torácica, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, a gente vai pensar nessa alma. Estava preso, crucificado, não podia fazer nada a não ser pensar e falar. Eu próprio que estou falando, João de Jesus Melo, eu mesmo. Ele não deu verdadeiro valor ao pensar. O teu pensar é a mola real da tua vida. Sabe o que é a mola real? É a mola mestra de um automóvel, o que aguenta o automóvel em cima das rodas. É a mola real. O nosso pensamento, o teu pensamento é o teu guia. O nosso pensamento é das coisas mais sérias que o Senhor nos deu. A capacidade de pensar. Uma pessoa fala do que pensa. Se não pensar, não fala. Uma pessoa não fala se não pensar. E fala se não pensar. E pensa, o pensamento é o teu juiz. O teu pensamento e o meu é o nosso juiz. Tenha muito cuidado com o seu pensamento. O teu pensamento pode te levar a um lugar que tu nunca imaginaste antes. O teu pensamento pode fazer de ti um homem de valor, uma pessoa de valor, ou pode fazer de ti uma pessoa miserável. Tenha cuidado com o seu pensamento. Alguém disse, antes de fazeres qualquer coisa, pensa 3 vezes. O número 3, de facto, é muito importante. Mas, continuando,
Só o que o homem podia fazer, o tal bom ladrão, era pensar e falar. E ele aproveitou a ocasião. Ele aproveitou a ocasião, meus irmãos. Eu sei que os irmãos já viram isso muitas vezes, mas ouve mais uma vez e pensa nisso. Ele soube aproveitar as duas únicas oportunidades que ele tinha. Pensar e falar. Naquelas horas de sofrimento, ele teve um lampejo do artismo. Um lampejo, um reflexo, espécie de uma visão. É uma coisa inexplicável. Lampejo do Altíssimo, de Deus, na pessoa do próprio Senhor Jesus que está ao seu lado. E, espontaneamente, de sua própria vontade, clamou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Os irmãos já pensaram nessa exclamação, nesse pedido? Ao domingo não é fácil pensar nisso. O tudo que está ao nosso redor contribui para nos preparar para qualquer coisa. Vou dizer mais uma vez. Tudo o que está ao nosso redor contribui para nos prepararmos para qualquer coisa. Por exemplo, para ir a um restaurante, para vir à igreja, para ir à casa de fulano, etc., etc. O que está à nossa volta, tudo contribui para uma certa preparação para nós fazermos e realizarmos. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no terreno. Interessante, é? Às vezes eu faço e vejo outras pessoas fazerem orações de certo modo complicadas, porque na realidade uma oração é falando com Deus em nome de Jesus. O sistema da oração é orar a Deus em nome de Jesus. E o Espírito Santo nos ajuda a orar e está escrito que Ele intercede por nós no céu. Mas eu já ouvi que Jesus é que é o nosso intercessor. Jesus está sempre intercedendo por nós. Mas é a nossa oração, ouça corretamente. Eu estou falando é a nossa oração. O Espírito Santo intercede por nós. E também na oração e no resto de tudo, Jesus está lá como intercessor. Punha as coisas nos seus lugares. Então, este homem, na cruz da aceitação, não podia ir à sinagoga ou à igreja. Naquele tempo, e os judeus ainda hoje chamam sinagoga, ou que nós chamamos de igreja, mas isso não interessa. Mas ele não podia ir lá para confessar os seus pecados. Ele não tinha possibilidade de ir falar com fulano e com fulano para fazer contas com ele. Eu já te roubei isso, eu já te roubei aquilo, agora é que o meu Salvador está aqui, eu já pedi a ele para se lembrar de mim, etc, etc. Eu quero te dar para trás o que eu te roubei. Eu não teve tempo para isso. O que é que ele podia fazer? Pensar e falar. Não foi o que dissemos há momentos? Tudo o que ele podia fazer era pensar e falar, e foi o que ele fez. Ele havia a resposta. Jesus dizendo: na verdade te digo, eis mesmo. Mas por que é que Jesus disse e respondeu à pergunta, eis mesmo? É porque ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele disse há momentos que ele teve um lampejo, ou como uma revelação da parte do Altíssimo de quem era Jesus. E ele não demorou coisa absoluta. Já que isso é assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no terreno. Esse homem, de alguma forma, sabia que o reino de Jesus não era a cruz. Este homem sabia que Jesus ia sair da cruz, assim como ele sabia que ele mesmo ia o tirar da cruz. Mas ele sabia que Jesus tinha um reino, e toda a gente que me escuta sabe que Jesus tem um reino, aqui e fora daqui.
Todos sabem que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já ouviram de alguma forma. Faça como esse ladrão. Já que ele era bom, não sejas um bom ladrão, mas faz o que era bom. Diz ao Senhor Jesus, Senhor, lembra-te de mim, que estou aqui nessa situação. O Senhor vai ouvir a tua oração, o teu pedido, como eu vi deste homem, deste bom ladrão. Jesus respondeu-lhe, depois de ele ter clamado, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no terreno. Na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Espera aí, já te vou dizer mais uma coisa. Esta é a mensagem do Senhor. Este é o fim da mensagem do Senhor. É isso aqui. Isso é o mais importante de tudo que já vos disse. Tudo que já vos disse foi para nos conduzir até esse ponto. Eu a essa estação, se eu posso usar o termo. É a mensagem do Senhor, não há dúvida nenhuma. É a mensagem do Senhor, mas lembra-te disso. Na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pode ser que tenhas um vizinho, colega ou amigo que te pergunte, ou os irmãos aqui, que te pergunte, para onde foi que Jesus foi quando saiu da cruz? Quando levaram Jesus, onde foi que o puseram? Há manha nessa pergunta. E há pessoas que fazem essa pergunta. E quando eu digo que há pessoas, é porque sei que há. E já me fizeram essa pergunta. Para onde foi que Jesus foi quando tiraram da cruz? Foi para o sepulcro, não é? É para onde tu vais. Mas isso não é verdade. Isso vem cheirando a fumo do inferno, isso vem do diabo, que ele é o pai da mentira. Isso não é verdade. A primeira não faz sentido e a segunda, isso não é verdade. Porque Jesus disse, eu li propositadamente, fiz essa leitura. As últimas palavras que o Senhor Jesus disse na cruz foi, Pai, recebe o meu Espírito. Por que Jesus foi quando saiu? O que é que Jesus fez quando tombou a cabeça? Foi para o Pai. Jesus não é o corpo, assim como tu não és o teu corpo, você não é o seu corpo. Jesus não o seu corpo. O corpo fica na cruz e fizeram com o corpo o que quiseram. Mas Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus é o Espírito. Jesus é não é o artigo definido. É o Espírito é Jesus. Tu ou você és um espírito, és uma alma e vives em corpo. O que se escapa daí agora é o espírito e a alma. O corpo é o corpo. Se tu disseste a oração que aquele homem disse, o bom ladrão, aceitou Jesus, se tu aceitas Jesus, quando morreres não vais para a sepultura, nada. O teu corpo vai. Já agora, deixa-me dizer isso, eu digo isso tanta vez. Certa ocasião eu vi a professora portuguesa de New Bedford, dando uma notícia, logo de manhã eu via no meu carro, dizendo que o corpo de fulano, assim, um senhor que vivia em New Bedford, faleceu. O corpo dele foi encontrado na beira de uma lagoa e o carro dele estava a alguma distância. Eu estava guiando o meu automóvel, eu queria tanto perguntar àquela pessoa, e ele, onde é que estava essa pessoa? Estás dizendo ao microfone da rádio que ele, o corpo dele, estava na beira da lagoa, o carro dele estava mais abaixo, e ele onde é que estava? Os irmãos compreendem o ponto? Vocês veem o ponto? Ele é o Espírito. Tu és um Espírito e tu nunca vais morrer. Ou melhor dito, tu sempre vais existir. Toda a gente que está me ouvindo sempre vai existir.
melhor, todas as pessoas que estão me ouvindo sempre vão existir. Umas no céu, outras no inferno. Não é o corpo que conta, é o espírito. E quando o Senhor nos salva, salva o nosso espírito. Por isso, queridos irmãos, ouça a palavra do Senhor com vontade de recebê-la, porque a palavra de Deus transformará a tua vida. Porque no poder da palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus. No princípio, o Senhor era a palavra. No princípio, o Senhor estava com Deus. No princípio, Jesus era Deus. A Bíblia o chama de verbo. No princípio, o verbo estava com Deus. Palavra é uma coisa, verbo é outra. No verbo há vida, no verbo há movimento. Compreende? No verbo há movimento. Por exemplo, o verbo comer. Quando ele está a comer, ele está comendo. No verbo há movimento. Então, pensa nessas palavras. E pensa mais uma coisa. O momento que o Senhor vai chamar a nossa alma, só Deus sabe. Só Deus sabe quando nós vamos partir para o Senhor. Então, faça o que fez o homem. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim. Pessoas estão me ouvindo, talvez, na sua casa, seja lá onde for, através desse sistema, ou seja aqui, seja lá onde for. Faz essa oração ao Senhor. Senhor, lembra-te de mim. Senhor, faz essa oração com o Senhor é capaz de mandar um anjo. Se tu fazes essa oração com sinceridade do Senhor é capaz de se revelar a ti de uma forma que ninguém vê, mas tu sentes. Porque Deus nos fez sensíveis ao Espírito do Senhor. Nós somos criação divina. E isso envolve tudo. Alma, corpo e espírito. Bom, eu vou terminar, queridos irmãos. Foi um prazer estar com vocês. Não se esqueça que a cruz, a cristandade, a cruz... É dito que a cruz é o distintivo do cristianismo, e é verdade. Mas o cristianismo não é a cristandade. A cristandade são os filhos de Deus e o cristianismo é um sistema. Mas agora, neste momento, nós vamos ficar de pé e eu vou pedir aos irmãos que fiquem em espírito de oração, porque nós vamos orar por essas palavras que eu creio de todo o meu coração que o Senhor me usou para proferir essas palavras. E com isso eu não tenho que fazer nem grande nem pequenino, eu estou falando a verdade. Eu quero que os irmãos nos ajudem nesta oração para que essas palavras que foram proclamadas cheguem aos corações de alguém. Pai eterno, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos diante de Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que ama a cada uma dessas pessoas que ouvem a Tua palavra, o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que abençoa, dá vida, não só vida deste mundo, mas vida eterna. Senhor, abre o coração, abre os ouvidos, abre a alma dessas pessoas que ainda não te conheceram e que Ele faça essa oração. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Senhor, o Senhor não é esquecido. Move, Senhor, esses corações que não querem ouvir a Tua palavra. O Senhor pode tocar, Senhor. O Senhor bem sabe que não tem interesse nenhum por isso. Nós não queremos nada deles. É a salvação para a sua alma. Opera milagres, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Manifesta-te no meio dessa cidade, Senhor, e faz obras extraordinárias. Pai eterno, sabemos que o Senhor é poderoso e pode fazer isso. Por isso nós clamamos a Ti e nós Te agradecemos e rogamos por tudo no nome santo, santo do Senhor Jesus. E os meus irmãos dizem amém. Queridos irmãos, graças a Deus. Graças a Deus por sermos salvos e por podermos dizer aos outros para serem salvos também, porque a porta da graça ainda está aberta. Que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em nossas vidas, em nossos familiares e em nossos lares. E os irmãos dizem amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus vos abençoe ricamente.